Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Nadalim e hoje eu vou conversar um pouquinho com o chefe Marcos, que veio da comunidade Canção Nova a Londrina para ministrar uma formação e é claro que nós vamos falar sobre escotismo. Chefe Marcos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu agradeço imensamente, de poder estar aqui junto com você. Um alô a todos que acompanham o seu canal. Muito bem. Chefe Marcos, não sei se você sabe, mas eu, quando jovem, quando criança, fui muito influenciado por este livro aqui, Escotismo para Rapazes. Sério, Carlos? Eu participei do movimento escoteiro, fui escoteiro e sênior, e depois de velho, casado, comecei a me preocupar com a formação prática de meus filhos, sobretudo do mais velho, e voltei a estudar assuntos relacionados ao movimento escoteiro. Você poderia falar, para quem não conhece o movimento escoteiro, um pouquinho sobre o fundador do escotismo, que é o autor deste livro, Escotismo para Rapazes? É um gênio. Robert Stephenson Smith Baden-Powell, general inglês, e ele preocupado com os jovens, com a degradação moral dos jovens, certo, e com toda a experiência no exército, ele fala assim, precisa fazer alguma coisa. E aí ele escreve um livro, Aids to Scotting, Ajuda para a Exploração. E aí ele lança esse livro, e ele percebe que alguns jovens estavam comprando aquele livro e aplicando aquelas técnicas que ele colocava, técnicas mateiras. Ele falou assim, precisa fazer alguma coisa com os jovens, é preciso fazer alguma coisa para evitar essa degradação moral. E aí ele faz um convite a alguns jovens para iniciar um movimento de exploração, certo, os escoteiros. Porque, como ele estava preocupado com o jovem, ele monta esse movimento com 4 grandes objetivos. Porque o movimento escoteiro é um movimento de educação. Ele é um movimento de educação. Educação não formal. Não formal. Complementar a escola? Complementar a escola. E a família? E a família. Ok. Now I'll say a word to you who are parents. We try to make these boys and girls into what we call the 3 H's. That is, happy, healthy, helpful citizens. And you will find if you send your boys and girls to the Scout or Guide movement, we help the schools. They teach them knowledge in order to succeed in their examinations and so on, and we teach them character so that they may succeed in life. 4 grandes objetivos. Trabalhar o desenvolvimento físico, trabalhar o caráter. Então, essa criança, com garbo, com postura, eu prometo e eu faço, eu ajudo, eu entro num local, eu me preocupo onde está a saída de emergência. Por quê? Ao estar de uniforme, ele seria uma referência para a sociedade. Então, desenvolvimento físico, desenvolvimento do caráter, o serviço. O escoteiro precisa estar pronto para servir e salvar o seu próximo. Então, saúde física, desenvolvimento do caráter, desenvolvimento físico e as habilidades manuais. A criança, o jovem na construção, pensamento criativo e ele aplicando com habilidades manuais. Então, esse homem, pensando nisso, em resgatar os jovens, já lá em 1907, na Inglaterra, funda o escotismo. Então ele faz um acampamento na ilha de Brownsea e ali, naquela ilha, ele vê que esse método de educação para formar o caráter tinha funcionado logo ali. E aí ele vai escrever esse livro, Scouting for Boys, o Escotismo para Rapazes, onde nesse livro ele vai falar
da espiritualidade desse escoteiro. Ele vai falar de técnicas mateiras, ele vai falar desse desenvolvimento do caráter. Ele vai dizer que a maior alegria do escoteiro é a vida ao ar livre, onde ele deixa a cidade de pedra, ele deixa a poluição e vem para a natureza contemplar o Criador. Por que eu estou falando alguns pirilampos aqui de religiosidade? Porque Baden-Powell, general famosíssimo na Inglaterra, ele é filho de pai e de mãe pregadores anglicanos. Uhum. Então essa questão do transcendente era muito vivo no Baden-Powell. Inclusive, ele em outra obra, O Caminho para o Sucesso, Caminho para o Sucesso. ele tem um capítulo em que escreve páginas e mais páginas para os jovens, dando sugestões de como os jovens deveriam defender a sua fé. E ele vai dizer no Caminho para o Sucesso, porque é um livro que ele escreve de fato para os jovens acima de 17 anos. Isso. Então ele preocupado nessa transcendência, porque um homem com essa transcendência, essa busca de um ser superior, ele também trabalha o seu interior. Uhum. Então ele vai dizer do jovem, da postura, por quê? Como dos 4 grandes objetivos, um é o serviço, e ele vai dizer da palavra de Deus, da Bíblia, né? Uhum. Não há maior alegria que dar a vida pelo seu amigo. E agora, o escoteiro, ele é reconhecido pelo uniforme e também pela forma com que cumprimenta seus irmãos escoteiros, e nós sabemos que os escoteiros Tem uma saudação. uma né? saudação sempre alerta, e aí eu aprendi no escotismo que este dedo significa Deus, Exato. pátria, E o próximo. próximo, e o maior ajuda o menor, Exatamente. sempre alerta. E Deus figura nessa saudação escoteira Figura sempre como o centro. como centro. E eu estou lendo aqui que você pertence a um grupo de escoteiros católicos. Explique um pouco, você acabou de mencionar que o Baden-Powell Filho é anglicano, anglicano. certo? Um defensor de princípios religiosos, Sim, né? exato. No desenvolvimento espiritual dentro do escotismo, mas qual que seria a diferença entre o que está neste livro e aquilo que você pratica em seu grupo escoteiro? Olha só, Baden-Powell, ele sempre apontou isso. E quando ele funda o escotismo, em 1907, isso começa a revolucionar Uhum, na Europa. certo. Várias pessoas começam a iniciar esse método de educação. Porque o objetivo do método, quando ele tem o start, qual é? Evitar a degradação moral do jovem. Uhum, Esse era o foco principal do escotismo de Baden-Powell. Só que começa a movimentar a Europa. Um padre jesuíta na França, padre Jacques Sivan, professor de inglês na escola francesa, os superiores pedem a ele para ele dar um jeito de renovar a escola jesuíta, dinamizar essa escola jesuíta. certo. Só que o movimento escoteiro, na fundação em 1907, esse período foi quando? Foi em 1913. Esse padre jesuíta vai para a Inglaterra para identificar, conhecer o que é, de fato, esse método de educação que trabalha a exploração no sentido de observação da natureza e atividades físicas na natureza. Padre Jacques Sivan vai para a Inglaterra Uhum, para conhecer o método desse gênio que se chama Baden-Powell. certo. E aí, quando ele se depara com esse método, que tem 10 artigos da lei, que o primeiro artigo da lei desse escoteiro é: o escoteiro honra da sua confiança. Baden-Powell vai dizer isso. Uhum, Fala, como assim? Como que a honra de uma criança é ser digno de confiança? Aí, segundo a lei, o escoteiro é leal. Leal aos seus pais, aos seus chefes e a todos que dependem dele. uhum, O terceiro que vai dizer, o escoteiro deve servir o seu próximo. uhum.
O quarto, o escoteiro é amigo de todos os irmãos dos demais escoteiros. E quando ele se depara com aquilo, ele começa a ver que tem um caminho de perfeições evangélicas. Nossa, que bonito isso. Amar o próximo, Uhum. servir o próximo, cuidar, cuidar do necessitado. Quando ele vai chegar no 10º artigo da lei, que vai dizer assim, o escoteiro é puro, Padre Jacques Sivan fica maravilhado. Ele fala assim, puro? Mas no Evangelho vai dizer o quê? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Uhum. Então ele vê num método de educação, que é o escotismo, perfeições evangélicas, de um caminho de paz, de bondade, de busca de uma honestidade humana e humana com o próximo também. Ele vai chegar para Baden-Powell e falar assim, Baden-Powell, eu posso implementar na França o escotismo, só que eu gostaria de aplicar o escotismo católico. Baden-Powell vai dizer para Padre Jacques Sivan, se você não mudar o método, eu te autorizo. Isso em 1914. Padre Jacques Sivan volta para a primeira França. visita foi em 1913. Ele passa um ano lá, Ah, entendi. olhando o que Baden-Powell está fazendo. Ele volta para a França. E há registros disso na Há internet? registro, os pensamentos, um livro, Pensamentos de Baden-Powell, o próprio livro do Padre Jacques Sivan, ele relata isso daí. Então aí, Padre Jacques Sivan volta, implementa o escotismo católico na França, e lá, de fato, ele vai ser estabelecido em 1920, os escutafans, né, os escoteiros da França, e começa, a partir de Padre Jacques Sivan, também crescer um escotismo católico. 1920. Nós estamos em 2024. Então, tem 104 anos o escotismo católico, que é contemporâneo a Baden-Powell. Então, aí o que acontece? A igreja vendo, a igreja, quando eu digo o Santo Padre, o Vaticano, o movimento de escoteiro católico. O movimento escoteiro já é reconhecido como método de educação, com um pilar, formação do caráter. E formando o caráter, cuidando de um próximo. Ele vê no escotismo católico uma chancela de movimento. Então, o Papa, isso é aberto, esse processo em 2006, em 2008, o escotismo católico recebe um decreto pontifício. Então, a minha associação, a qual eu participo... E esse decreto foi assinado pelo Papa, por Bento XVI. Bento XVI, atestando que este movimento, que é de educação e de educação católica, precisa de uma chancela. E o que é um decreto pontifício? O Vaticano, né, o Papa vê o movimento e fala assim, para salvaguardar esta pedagogia, a gente dá um decreto. Então ela não vai se perder. Então, eu sou do movimento escoteiro católico. Aqui no Brasil, o nome da associação é Associação de Guias Escoteiros Católicos do Brasil. É a única associação no Brasil católica de direito pontifício. Nós bebemos, né, deste decreto que é dado à nossa federação e nós estamos afiliados a essa federação. E quais foram as contribuições do padre Jacques Sivan ao método escoteiro, já que Deus precisa entrar em cena de forma mais explícita? Sim. Olha só que interessante. Padre Jacques Sivan, ele respeita muito o método escoteiro. Baden-Powell, ele vai criar o quê? Patrulhas. Então, grupetos pequenos de crianças, de 6 a 8 crianças. Então, 4 patrulhas, uma tropa. Ultrapassando agora 1 milhão. Entre eles estavam representadas todas as raças e credos do mundo que ansiavam seguir a palavra do escoteiro-chefe. And now I would ask you to listen to your promise and think it over as you've never thought before. You promise, on my honor, your honor, mind you, to do my best, to do my duty to God and to the King, and to obey the Scout's law. Will you do your best? Answer me.
padre Jacques Sivan vê, ele fala assim, a criança, ela obedece os pais, às vezes dá aquela deslizada, mas ela vive com muito mais intensidade com o grupo dela. Então, Baden-Powell cria esse sistema de patrulha e padre Jacques Sivan vai dizer, esta patrulha é uma comunidade de fé. Que interessante. Então, se uma criança reza, a outra começa a rezar. Se uma criança tem uma postura de caráter, de garbo, de educação, a outra começa a copiar. Então, o padre Jacques Sivan ele colabora dizendo, então, a patrulha, dentro do método original e respeitando o método original, a patrulha é uma comunidade de fé. Segundo, se o escoteiro é leal, se o escoteiro é cortês, se o escoteiro gosta da natureza, se o escoteiro é puro nos pensamentos, nas palavras e nas ações, se o escoteiro ele é econômico, cuida dos seus bens e dos bens dos outros, isso é uma perfeição evangélica, de uma pessoa justa, de uma pessoa que tem postura, de uma pessoa que não quebra as coisas do outro, pelo contrário, cuida das coisas do outro. Então, a justiça, quando a gente vai falar da justiça, é uma justiça que tem uma caridade. Né? Tal pessoa fez uma coisa errada, ela vai responder por aquilo, mas o trato todo é com caridade. Então ele vai colaborando dentro do método com esses aspectos da religião católica, no qual sempre vai estar olhando o quê? O amor ao próximo, o cuidado ao próximo, uma vida de interiorização. E para ele o escotismo seria um caminho, por exemplo, de santificação? Padre Jacques Sivan, ele vai dizer assim, o escotismo católico é um caminho de santificação. Ele fala literalmente isso. Literalmente isso. O escotismo, ele não separa o escotismo da religião. Porque se o escoteiro está pronto para servir ao próximo, e na palavra de Deus vai dizer, não há maior amor que dar a vida pelo seu amigo, pelo seu irmão, servir ao próximo e dar a vida por ele. O escotismo católico sendo um caminho de santificação, o que vai dizer na linguagem católica? Que aquilo ali é uma vocação. Uma vocação ao amor, uma vocação ao amor ao próximo. E se eu vivo esse amor ao próximo, aí vem o que está escrito na palavra de Deus. Quer viver o evangelho? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Agora, um ponto aqui. É evidente que para o padre Jacques Sivan, o escotismo não pode estar desconectado da prática religiosa, no caso católica. Sim. Mas e para Baden-Powell? Existia para ele um escotismo sem religião? Não. Para ele também não, como Não, para anglicano. ele não. No livro Escotismo para Rapazes, no capítulo que vai falar de religião, ele vai dizer assim, eu abomino um escoteiro que não seja um crente. Olha só. Ele, na base, 1908, ele escreve esse livro, Certo. que é divulgado em fascículos semanais, né? E esse livro ele vai... Cartas de Fogo de Conselho? Cartas de Fogo de Conselho. Isso. E ele vai dizer da religião. Então, ele fala assim, eu abomino um escoteiro que não tenha a religião como base. E é tão bonito que ele fala assim, é muito simples. Se você pega o texto bíblico e vê que maior alegria é dar a vida pelo seu irmão, então amar o seu irmão, então fazendo o bem, e aí Baden-Powell vai dizer da boa ação diária, Sim. fazendo o bem na boa ação diária, estando pronto, estando alerta, estando preparado para servir e salvar o seu próximo, você vai estar vivendo a máxima da religião. No tanto que Baden-Powell, sendo anglicano, ele vai colocar como um patrono São Jorge como um cavaleiro. E olha que interessante, na cavalaria tem 3 grandes objetivos. Proteger as mulheres, cuidar dos pobres e defender a fé. Olha que interessante. Um general inglês que é anglicano, ele coloca dentro do escotismo a religião como base. E ele abomina aqueles que não a têm. Então, padre Jacques Sivan traz o
escotismo para a seara católica, mas, de certa maneira, o fundador também O fundador também. defendia uma visão Padre Jacques religiosa Sivan, nessa prática. com todo o respeito ao escotismo, o Padre Jacques Sivan pega o método e ele coloca num lugar superior. Uhum. Marcos, vamos explorar alguns dos símbolos do escotismo católico, desde a divisão dos ramos, não é? Ok? Parece-me que para cada ramo há ali uma virtude que Com certeza. Baden-Powell, enfocada. ele Fala um pouquinho divide, sobre esses símbolos. ele divide esse escotismo, né? Por faixa etária. Certo. Claro, o primeiro ramo que ele cria é de 11 a 17 anos. Uhum. Então a base toda do Baden-Powell é para crianças de 11 a 17 anos. Porém, chega um tempo que os pais, com a criança pequena, vendo que esses jovens estão aplicados com várias coisas, falam assim, eu preciso isso para o meu filho. E Baden-Powell vai criar um ramo que chama Lobinho, de 8 a 11 anos. Padre Jacques Sivan, ele não muda nada do método escoteiro de Baden-Powell. Pelo contrário, ele, como eu estava falando, eleva esse método com a religiosidade, né, a catolicidade. Então ele fala, bom, existem 3 virtudes que quando uma pessoa é batizada, aquilo é infuso nela. Fé, esperança e caridade. Bom, de 8 a 11 anos, é preciso trabalhar a fé. Então essa criança ela é mais sensível ao transcendente, sensível ao espiritual. Ela contempla um pôr do sol, ela contempla uma flor, ela cheira, mãe, olha só que cheiroso. Então ele está suscetível ao transcendente, ao Criador. Então, no escotismo católico, de 8 a 11 anos, trabalha a fé. No ramo escoteiro, de 11 a 17 anos, a esperança. E por quê? Porque no período da adolescência, você sabe muito bem disso, quando a criança não vive bem, ela vive uma confusão de papéis. Ela perde essa esperança que ela vai chegar na fase adulta com competência. Hoje, quantas crianças, quanto adolescente para a juventude, está com uma dúvida tremenda dela mesma, o que eu vou chegar, qual é a faculdade eu vou fazer. E aí Padre Jacques Sivan fala assim, a virtude teologal da esperança. Né? De trabalhar a esperança, de trabalhar isso no adolescente. E de 17 anos para cima, que nós vamos dizer o ramo adulto, trabalhar a caridade. Porque o jovem, ele tem essa necessidade de fato, se colocar na sociedade, mas ele também tem um coração muito tendencioso à ajuda ao próximo. Ele começa a ter essa consciência de mundo, ou aquele que já começa a trabalhar. Então, quando ele vê o necessitado na rua, aquilo desperta nele um incômodo. E Padre Jacques Sivan fala assim, nessa faixa etária da vida, é bom que nós trabalhemos a caridade. Então, fé, 8 a 11 anos, a esperança de 11 a 17 e a caridade acima dos 17. E é claro que tem toda uma metodologia para que todos esses objetivos sejam explorados com crianças certeza, e jovens. com todas as faixas. Crianças, jovens e adultos. Né? Essa responsabilidade trabalhada na idade que a criança está. Tá, e essa metodologia foi, claro, desenvolvida pelo padre, mas hoje parece-me que há várias associações, mas uma federação na Europa que resguarda essa metodologia e tem formado chefes mundo afora. E eu vejo aqui atrás uma bandeira que traz alguns símbolos dessa federação que dá base à sua associação. Você poderia falar rapidamente sobre a federação e depois explicar para quem acompanha a simbologia dessa bandeira tão linda? Carlos, olha só, existem hoje várias associações e federações no mundo. Tá? E católicas? Poucas católicas. Poucas católicas. Muitas generalistas. Sim, ok. E, então, são várias associações onde ela fala assim, olha, eu não vou trabalhar
a espiritualidade, eu não vou trabalhar. Então, nós damos um nome de generalista. Ok. E poucas católicas. E dentro das católicas, a mais respeitada e que tem direito pontifício é a Federação do Escotismo Europeu, né, que tem esse decreto chancelado pelo Papa e que a nossa associação no Brasil está afiliada a ela. É desse jeito. Então, um escotismo católico com essa formação da espiritualidade no Brasil, a Associação Guias Escoteiros Católicos do Brasil. Na Europa, em nível mundial e internacional, a Federação do Escotismo Europeu, a qual nós estamos afiliados. E que resguarda, ou poderia dizer, guarda essa essência do padre Jacques Sivan. Por exemplo, esse aqui é uma bandeira, né, Balsam, o preto e o branco, representando... Você pode pegar? Claro, claro. Preto e branco. Vou mostrar aqui, Mostrando aqui a cor dos cavaleiros que defendiam a igreja no período medieval. Né? A gente vai falar lá nas cruzadas, tinha os cavaleiros da igreja. Certo. Então, branco, preto e branco. O branco sobreposto ao preto. Por quê? Porque no evangelho está lá, a luz vence as trevas. Bom, também nós vamos ter aqui uma cruz de 8 pontas vermelha. Por que era vermelha? O sangue dos mártires. Aqueles que dão a vida pela fé. Que testemunham a fé. Por isso, o vermelho. 8 pontas, lembrando das 8 bem-aventuranças que Jesus vai dizer lá naquele monte próximo do mar da Galileia, né? Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que sofrem e choram. Né? Então, 8 pontas, lembrando as 8 bem-aventuranças do Evangelho. Esse lírio estão aqui os 4 grandes objetivos de Baden-Powell. Vamos colocar o livro aqui, então. Então, o escotismo é católico, mas resguarda os 4 pontos. E o importante é que o escotismo católico aplica a originalidade do método de Baden-Powell. Não tem mudança desde 2007. E Baden-Powell chegou a reconhecer isso em alguma fala, escrito? Teve o primeiro acampamento internacional de escoteiros. O nome dado é Jamboree. Foi em 1920. Em 1920, 1º de agosto, ele foi conclamado, né, ele foi reconhecido, ovacionado como chefe escoteiro mundial. Então, 1º de agosto é a data do Dia Mundial do Chefe Escoteiro. Chefe escoteiro. E aí, aquela alegria, palmas, e aí ele vai dizer assim, eu sou aclamado por vocês, chefe escoteiro mundial, mas a melhor aplicação do meu método está sendo feito por um homem de batinas. E ali ele estava apontando para Padre Jacques Sivan, que a melhor aplicação do método dele foi feito por Padre Jacques Sivan. E a nossa associação, a nossa federação, guarda com carinho, com amor, todo o ensinamento do Padre Jacques Sivan. Então, esse lírio contempla os 4 objetivos de Baden-Powell. Então, a base desse lírio, o desenvolvimento da saúde, a base dessas 3 partes do lírio, as habilidades manuais, o sentido do concreto, um lado do lírio, o desenvolvimento do caráter, que é contrabalanceado pelo serviço. E a haste maior, o sentido de Deus. Então, um quinto objetivo que Padre Jacques Sivan inclui. Ele fala assim, olha, tudo aqui é um caminho de perfeição evangélica dentro do método original. Então nós precisamos só incluir um. E ele atesta esse quinto objetivo, quando ele vai dizer, a melhor aplicação do meu método está sendo feito por um homem de batinas. Ele, Baden-Powell. Baden-Powell. Perfeito. Marcos, poderíamos falar horas aqui sobre o escotismo católico. Eu vou fazer agora perguntas que dizem respeito a algumas curiosidades. Sim. João Paulo II foi escoteiro? Foi escoteiro.
É mesmo? Conte um pouquinho sobre essa história. O Papa João Paulo II, primeiro ele era um artista, o Papa João Paulo II, ele sempre estava, né, nas montanhas. Eu tive a oportunidade de gravar um documentário, eu trabalho com comunicação, gravar um documentário na Polônia, então todos os lugares tinha uma montanha. A gente sempre via o Papa, né, vestido com aquela roupinha de branco, com aquela montanha no fundo, porque essa foi a vida dele. João Paulo II gostava de canoagem, um homem atlético, sempre uma postura reta, muito forte, e isso tudo devido ao escotismo. E um homem do teatro, sendo que Baden-Powell também era apaixonado pelo teatro e pela música. E quem assinou o decreto que você mencionou aqui? Papa Bento XVI. Foi escoteiro também? Foi escoteiro. Você também. tem certeza disso? Absoluta. Então prove-me. Eu não sabia. O Ratzinger, ele sempre foi um jovem muito estudioso e também muito ativo, muito atlético, muito erudito. E Ratzinger sempre viveu essas peregrinações. E isso, ele tem esse start dele no movimento escoteiro, onde desperta ele essa postura como a gente pode dizer, me fugiu agora a palavra, essa resiliência dele, essa capacidade de olhar para si. Ele inicia no escotismo, entra para o seminário, logo jovem como sacerdote, já como um técnico de teologia para verificação do que foi o Concílio Vaticano II. Então, Ratzinger também, e ele vai colocar isso quando ele se encontra com os escoteiros da Europa. Quando Ratzinger vai se encontrar com a nossa federação, por isso que ele faz questão de dar o decreto pontifício. Ele fala, quando na minha juventude eu fui escoteiro, essas habilidades e qualidades eu trago na minha vida espiritual. E há registros disso? Tem registro, você pode entrar em vídeo, e em específico em texto, porque foi um pronunciamento dele para o encontro dele com os escoteiros da Europa. Saluto il gruppo degli Scout Europa, che questa mattina con la loro presenza intendono riaffermare la loro partecipazione ecclesiale dopo aver rinnovato la promessa Scout che li impegna a compiere il proprio dovere verso Dio e a servire gli altri con generosità. Il mio pensiero si rivolge anche a tutti gli Scout e le guide del mondo che rinnovano la loro promessa proprio oggi. Auguro di cuore che il movimento educativo dello scoutismo, scaturito dalla profonda intuizione di Lord Robert Baden-Powell, continui a produrre fecondi frutti di formazione umana, spirituale e civile in tutti i paesi del mondo. Perfeito. Mais alguma personalidade? Olha, grandes personalidades, de fato, na ciência. O primeiro homem a pisar na Lua foi escoteiro, Neil Armstrong. Aí nós podemos olhar outros grandes nomes, vamos dizer assim, da ciência, da tecnologia. Nós podemos pegar aí Bill Gates, entre outros nomes importantes que foram escoteiros também. Então, o escotismo tem como formação do caráter. Bom, vamos só mudar um pouquinho o discurso do escotismo católico. Bom, provavelmente você conhece aquela revista Forbes, né, que é a revista referência do business, da administração. Na revista Forbes, se eu não estiver enganado, em 2021, ela vai lançar uma matéria de 8 páginas, dizendo assim, por que eu devo contratar um escoteiro na minha empresa? Interessante. E aí ele vai colocar assim, o escoteiro obedece e ele não deixa de fazer o trabalho. Qual é a lei do escoteiro? O escoteiro obedece de bom grado e não faz nada pela metade. Olha só. O escoteiro, ele é um líder. Quando é dado um trabalho, ele executa esse trabalho. Então, ela vai colocando os pontos e para quem é escoteiro, lê a revista Forbes, vai falar assim, nossa, a pessoa que, de fato,
dedicou 8 páginas, ela transitou em todas as áreas do método escoteiro, nessa formação do caráter, nessa formação ao serviço, no desenvolvimento físico, as habilidades manuais. Então, nós vemos assim que o escotismo ele vai apontar grandes referências para a sociedade. Estou conversando com você e a minha pergunta é: o que você foi quando você foi pequeno? Escoteiro. Com 11, 12 anos, eu comecei minha vida no movimento escoteiro. Tenho boas lembranças. Como diz o método, né, você aprende tudo na prática, e eu me lembro exatamente de tudo que aprendi em acampamentos, nas reuniões aos sábados. Eu fui Lis de Ouro. Opa, calma aí. Repete a frase. Eu fui Lis de Ouro. O distintivo mais alto no movimento escoteiro. Para ser de Lis de Ouro, muitos do movimento, vários chefes, os chefes mais velhos vão dizer assim: se alguém foi Lis de Ouro, com certeza ele é Baden-Powell. E eu depois passei a refletir muito, né, sobre a minha formação como um todo, e aí me veio essas lembranças do escotismo. Encontrei recentemente meu chefe, Antônio Carlos Pierro, que me influenciou muito, e agora eu estou aí de volta, quero retomar a minha vida escoteira, e por isso que eu comprei esse chapéu aqui, viu, Marcos? Olha, posso começar a usar, né? Não, peraí, mas antes de usar, aqui tem o mesmo símbolo que aqui, é do escotismo católico, você tem que fazer a promessa. Não, mas eu já fiz hoje. Você fez hoje? Esse final de semana foi um final de semana extraordinário. De fato, você que mobilizou a todos, né? E alguns jovens, um sacerdote que está estudando direito canônico, então é um sacerdote assim de uma retidão, né? E é uma alegria enorme ter vivido com vocês esse final de semana de formação para a formação do escotismo católico. E de fato, eu te cumprimento com a canhota, porque você sabe que tem um significado isso, né? Eu confio em você. Os 2 dedinhos cruzados vai mostrar essa fraternidade mundial. E os 3 dedos, as 3 partes da promessa. Deveres para com Deus, a haste mais alta. Para com a pátria e com o próximo. Muito obrigado. Só que por essa há uma diferença aqui, né? Não é sempre alerta, é sempre... Parate, é em latim. Porque o escotismo católico de Jacques Sivan, ele mantém a originalidade do método. Como é que é a saudação que Baden-Powell cria? Be prepared, né? Então, esteja pronto. Então, não é sempre alerta. Porque você pode estar alerta, mas não estar pronto. Por isso, da manga que está remangada. Então, o lema do escotismo católico é semper parate. Então, sempre pronto. E por isso, da manga remangada. Pronto para o serviço. Perfeito. Marcos, então aqui em Londrina agora nós temos o primeiro grupo, né, de escoteiros católicos, e o objetivo desta entrevista também é o de divulgar a sua associação para que pessoas interessadas entrem em contato para participar de formações e, quem sabe, né, criar outros grupos Brasil afora. Você poderia falar sobre o site? Eu diria uma coisa para você. Você ter uma propriedade ainda maior, sem timidez. A nossa associação. Então, www.escoteiroscatólicos.com www.escoteiroscatólicos.com. E no Instagram? No Instagram, AGE do Brasil. AGE é a Associação Guias Escoteiros Católicos do Brasil. AGE do Brasil ou AGEBR. AGEBR. E lá no site, o que o pessoal vai encontrar lá? No site encontra a pedagogia, vai encontrar os nossos textos fundamentais, vai encontrar também a nossa simbologia, os nossos símbolos, não é? E o e-mail de contato. Então, se a pessoa está interessada, tem lá 7 passos. Encontrar um padre que dê apoio à implementação, recrutar adultos, ter 2 meses de acompanhamento, são 8 cartas-tarefa, 2 a 3 meses,
e aí um final de semana de formação dos adultos. Logo após a formação dos adultos, como vocês já fizeram e foram promessados no dia de hoje, vocês vão agora dar início a uma formação de crianças. Isso. E provavelmente aí, por meio do ano, no segundo semestre de 2024, o grupo de escoteiros católicos em Londrina já está ativo, mas estará ativo com crianças. Perfeito. Marcos, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pela formação que você conduziu aqui em Londrina, por todo seu carinho, generosidade, atenção, e espero que mais pessoas conheçam a nossa associação, né? E façam parte desse movimento que tem mudado a vida de crianças, jovens e adultos. E uma última informação, um último dado que me chamou muita atenção ao longo da formação, corrija-me se eu me equivocar aqui, na França, nós temos hoje nos seminários, acho que 92% dos seminaristas são vocações geradas no escotismo católico. Certo. Então imagina só, claro, um cálculo bobo, mas me permita fazer essa apresentação desses números. Então 100% de 100 seminaristas, 92 vieram do escotismo católico ou ainda estão praticando e vivendo o escotismo católico, como o padre Juniar, no dia de hoje, fala assim, eu quero fazer a promessa. Eu quero, de fato, beber também dessa pedagogia. Então, como fala muito na Europa, ela está envelhecendo, aí digo com toda assim, tranquilidade, 100% das famílias que trabalham nas paróquias na Europa vêm do escotismo católico. Muito bom. Então é um movimento que tem despertado vocações e isso é algo importante. Hoje no Brasil, já com 6 anos da associação jurídica, nós já temos 3 candidatos ao sacerdócio. Então é isso, Marcos. Muitíssimo obrigado mais uma vez por toda a sua atenção, pela formação que você conduziu aqui em Londrina. Espero que você continue este belíssimo trabalho. E se você quer conhecer o site da Associação de Guias Escoteiros Católicos do Brasil, acesse este link que está aqui na tela e também visite a página da associação no Instagram, repetindo, AGE do Brasil. Então é isso. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.